Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para dar início a mais uma série de vídeos para compor o nosso canal falando sobre assuntos que interessam ao ciclo básico de engenharia. Tá? Então hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre probabilidade. Vamos nessa? Eu queria começar falando que, antes de mais nada, eu estou aqui para trazer o assunto de probabilidade de um ponto de vista, enfim, formal, porém não tão rigoroso. Nós não vamos entrar na teoria das probabilidades de uma forma extremamente rigorosa. Por quê? Porque o interesse é passar os conhecimentos básicos necessários para você conseguir resolver problemas de probabilidade. Tá, ok? Então, não tenho interesse aqui em formalizar teoremas, né, e explicar o assunto, não tenho interesse em explicar o assunto de probabilidade do ponto de vista extremamente rigoroso matematicamente, mas o suficientemente para que você consiga compreender, né, a teoria por trás e conseguir resolver os problemas. Dito isso, gente, falar em probabilidade sobretudo falar na medição da incerteza que a gente tem nas coisas. A incerteza é algo que está presente em tudo na nossa vida, né? Não tem praticamente nada no mundo real que a gente tenha 100% de certeza. Então, probabilidade deve ser vista antes de mais nada como isso, uma medida da incerteza, tá? E outra coisa que é muito interessante no assunto de probabilidade é que ele é um assunto que, do ponto de vista formal na matemática, ele foi estudado muito recentemente, né? Existem muitos nomes na matemática que estudaram a probabilidade. É difícil a gente falar sobre probabilidade sem falar em grandes nomes como Bernoulli, Laplace, De Moivre, quem mais? Poisson, então Bayes, né? Então tiveram grandes nomes da matemática que estudaram a probabilidade. Porém, comparado com outros temas de matemática como a geometria, que data da antiguidade, a probabilidade ela é extremamente recente. Ela veio ser estudada mais agora no século 17, 16, 17, tá? Eu queria indicar para vocês esse livro, tá? A História da Estatística, a Medida da Incerteza antes de 1900. É um livro de Stephen Stigler, certo? E foi um presente que eu ganhei de um grande amigo, o professor Elano Castro. Já agradeço aqui a ele por esse presente, que tem sido um grande deleite ler esse livro e eu recomendo, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Então aqui tem muitas coisas sobre como que os grandes nomes da matemática se empenharam, né, em descobrir os teoremas da probabilidade. Então eu queria falar para vocês sobre um nome que vai aparecer muito nos nossos estudos de probabilidade, que é o Bernoulli. Mais especificamente o Jacob Bernoulli. Por que eu estou falando o Jacob como se eu fosse íntimo dele, né? Mas porque existiam vários Bernoulli, né? Foi toda uma família de Bernoullis, tá? Eu vou trazer alguns trechos do que está dito aqui no livro do Stigler, certo? Para a gente poder se situar, tá? Aqui ele diz que os Bernoullis tiveram uma influência tão grande na história da probabilidade que eles podem ser designados como o pai da quantificação da incerteza. É isso que a gente vai estudar aqui, né? Probabilidade é uma forma de dar números, dar quantidade para o grau de incerteza que a gente tem dos acontecimentos. Os irmãos Bernoulli frequentemente não eram colaboradores, ao contrário, eles brigavam pra caramba, né? Aquela fight de irmãos, certo? E durante muito tempo, o Jacob e o John, eles só se comunicavam através de cartas em jornais. Eles publicavam cartas em jornais com as descobertas deles e às vezes procurando por soluções, né, de algum tema que eles estavam investigando e que não tinham ainda achado a resposta. E aí o irmão respondia. E aí rolava uma treta no jornal, né? Um dizia para o outro que o que o outro tinha respondido estava errado. E aí eles ficavam publicando cartas assim, insultando um ao outro, né? Então, para dizer que o clima era muito ruim. Tanto que quando o Jacob morreu, demorou mais de 8 anos para que as últimas descobertas dele fossem publicadas. Porque o irmão não queria publicar. Ele não queria saber de nada do que o Jacob tinha feito. E precisou que o sobrinho,
chamado Nicholas, né, começasse a entrar no mundo da matemática também, para que publicasse, né, os trabalhos que o Jacob tinha deixado, alguns não publicados e alguns até incompletos. Okay? Em 1713, depois do falecimento já do Jacob, saiu um livro chamado Ars Conjectandi, certo? Esse é um livro que foi considerado um marco da história da probabilidade. Aqui diz que o livro é notável em muitos aspectos, dos seus avanços em análise combinatória, incluindo os números de Bernoulli, até a sua análise inovadora da interpretação da evidência. Então esse é um ponto fundamental, porque ele começa a introduzir a chamada lei dos grandes números. Tá? Ele começa a pensar em como a gente pode interpretar a evidência de algo a partir de dados anteriores. Tá? Ele disse, ok, isso é muito fácil, né? Se eu sei quantas bolinhas eu tenho numa urna, eu posso calcular a probabilidade de tirar uma bolinha de uma certa cor, porque eu sei quantas bolinhas são da cor que eu quero e quantas tem no total. O difícil seria, então, que quando eu tiver um problema, como aqueles envolvendo doenças, clima ou jogos de habilidade, onde as causas são escondidas, elas são ocultas, e a enumeração de eventos igualmente prováveis são praticamente impossíveis. Tá? Em vez disso, Bernoulli propôs determinar a probabilidade de um caso fértil, ou seja, de um evento desejado, de forma a posteriori, ou seja, observando a ocorrência dos eventos e depois dando a probabilidade. Deveria ser presumido que uma coisa em particular vai ocorrer ou não ocorrer no futuro de muitas formas, como pode ser observado em circunstâncias similares que ocorreram ou não ocorreram no passado. Então ele está dizendo basicamente isso, né, que o que ocorreu no passado serve como mote, né, para aquilo que vai ocorrer no futuro. E é muito importante a gente lembrar que ele está trabalhando, porque a gente chama isso de lei dos grandes números, justamente porque ele está trabalhando em cima de números imensos de amostras, né, quantidades enormes de dados, certo? Porque isso pode fazer a gente pensar que quando eu jogo um dado 3 vezes numa mesa, se der 3 uns, então a próxima vez eu posso apostar que não vai dar 1 porque já deu 3 vezes, então a chance é menor, né? E isso não é verdade, né? A gente sabe que o fato de ter ocorrido 3 vezes um certo resultado não altera a probabilidade dos resultados futuros. Mas quando a gente está tratando de um número muito grande de dados, de repetições, tá? Então a gente pode dizer que se basear naqueles dados para fazer uma estimativa de futuro. Tá? Era sobre isso que o Bernoulli estava falando. Né? Ele estava tentando inferir a probabilidade oculta de certos eventos ocorrerem no futuro a partir das observações passadas. E o Bernoulli ele não apenas trouxe uma prova para esse princípio, uma prova matemática, mas ele também mostrou que não existe um limite natural, um limite inferior natural para a incerteza residual. Não existe um limite inferior natural para incerteza residual. O que ele quis dizer com isso? Que quando você aumenta o número de observações, você pode se aproximar arbitrariamente, indefinidamente da probabilidade daquele evento, certo? Essa noção, pessoal, é a noção de frequência relativa, né? Que se estuda muito em estatística, né? Quando a gente colhe dados, a gente sempre tenta trabalhar com frequência relativa, certo? E a ideia é que, vou até colocar aqui, né, essa equaçãozinha, seria a probabilidade, ela pode ser vista, ela pode ser imaginada como o limite da frequência relativa quando o número de repetições ou de observações tende a infinito, tá? Então, repetindo, né, a probabilidade ela é o limite quando o n tende a infinito, ou seja, quando o número de observações tende a infinito, de quem? Da frequência relativa, ou seja, é o número de observações favoráveis ao meu evento dividido pelo número total de observações que eu tenho. Quando a gente falar de experimento aleatório, a gente tem que lembrar de 3 características principais dele, tá? Então, vou colocar aqui também essas 3 características. Primeiro,
esse experimento tem que ser reprodutível, ok? Então, reprodutibilidade é a primeira característica de um experimento aleatório. Segunda, espaço amostral conhecido, então a gente tem que conhecer todos os resultados possíveis. E por fim, terceira coisa seria a regularidade. Regularidade tem a ver diretamente com aquilo que a gente comentou aqui, a lei dos grandes números, ou seja, quanto mais repetições eu tenho, quanto mais observações eu tenho, maior é a tendência de que a frequência relativa se aproxime, né, da probabilidade daquele evento ocorrer. Então, o que o Bernoulli fez foi estabelecer uma teoria das probabilidades. Tá? Essa teoria ela se baseou como sempre foi feito na história da matemática, na prova de teoremas, né, no uso de axiomas, na prova de colorários, tá? E com base nisso ele foi trazendo as propriedades que eram utilizadas para resolver os problemas. Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado desse vídeo, né, dessa rápida historinha que eu contei sobre a teoria das probabilidades, né? Antes de terminar, eu queria deixar também a dica, se vocês puderem dar uma lida num outro livro que também traz histórias muito bacanas sobre a teoria da probabilidade, certo? E eu estou falando do livro O Andar do Bêbado, tá? Que é um livro do americano Leonard Molodinov, ok? E também é muito interessante. O Andar do Bêbado, apesar desse termo, é um tipo de movimento browniano, que é um movimento aleatório, tá? É um tipo de processo aleatório, e ele fala muito sobre como que o acaso está presente na nossa vida e a gente às vezes não percebe porque a gente não tem um bom conhecimento, né, sobre as leis da probabilidade. No próximo vídeo eu vou trazer exatamente esse conceito inicial, tá, da definição da teoria das probabilidades, baseada em 3 axiomas, né, em 3 regrinhas de ouro, regrinhas básicas, que foram utilizadas para dar início à teoria das probabilidades. Tá? É isso, eu encerro o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente e até a próxima.